Bom dia, estamos novamente aqui no encontro da comunidade gratuita, onde a gente se reúne para estudar e aprofundar sobre o sentido é novo olhar para os sintomas. E hoje a convidada, Débora, ela vai falar sobre os sintomas que vêm no nosso corpo. Ela vai trazer o conteúdo em si, né? O que acontece, o que pode acontecer no nosso corpo como consequência da gente ter tido um parto difícil, né? Porque o fato da gente nascer é para nós que, para gente, para a criança, aquele bebê que está ali no útero, na segurança, a criança vive aquele momento mais traumatizante do que a própria morte para nós, né? Então a gente tem tanto medo da morte, a morte é o terceiro medo dos maiores, né? Dos medos, né? Mas o medo de nascer, o medo de sair da barriga, ele é natural da criança, né? E a gente geralmente não olha para isso, o quanto um bebezinho lá naquela fragilidade precisa ser forte para sair da barriga, né? E o que isso pode causar no mundo moderno? Criança é tirada dali, colocada no ar-condicionado gelado. Nossa, tanta coisa que impacta diretamente o bebê pelo fato dos partos não serem mais humanizados, né? Mas a especialista aqui é a Débora. Muito bem-vinda. E quem for assistir aqui a gravação no YouTube, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Quiser participar da comunidade, o link vai estar abaixo da gravação. E a gente se reúne aqui todas as terças-feiras, às 8 horas, para fazer esse grupo de estudo gratuito. Débora, Bom dia a todos. Obrigada, Silvina, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Agradeço a companhia aí das meninas. E a gente está aqui para falar sobre nascimento, os traumas de nascimento, né? Esse primeiro desafio da vida. Então, assim, o nascimento, ele é o nosso primeiro grande desafio, né? O nascer é um desafio. O nascer, ele sempre traz algum tipo de trauma. Mesmo o parto natural, ele não é uma situação simples, né, para a criança. Imagina, passar pelo canal, tem a sensação do sufocamento, você está ali quentinho, é algo novo. Então, por mais que tenha sido tudo perfeito, entre aspas, né, mas o mais natural possível, o mais harmônico possível, ainda assim, ele vai causar uma ansiedade no bebê, ele vai causar, as primeiras impressões. Então, assim, tudo começa dentro do útero, né? Conforme essa criança vai se desenvolvendo, todas as impressões que passam ali, a criança já está sentindo. Tudo que a mãe pensa, sente, tudo que ela vive durante os 9 meses, já traz uma impressão para a criança, já traz essa primeira programação, desculpa, de vida, né? De todos nós, né? Todos nós carregamos isso do que vivemos dentro do útero materno, são as primeiras impressões. Lembrando que toda a nossa programação mental, tudo como a gente vai ser, a nossa personalidade, os sintomas que a gente vai ter ao longo da vida, elas vêm dessas primeiras impressões, esse primeiro imprint da vida, dentro do uhum, útero, no parto, nos primeiros 3 anos de vida, principalmente, é o que molda a nossa vida toda. Se as sim, pessoas tivessem ideia da grandeza que é isso, assim, elas olhariam mais, com mais amor para as gestantes e para os partos e para as crianças pequenas, que isso que muda uma sociedade, isso que muda uma humanidade, né? A forma como nasceu e a forma como segue esses primeiros anos de vida. você trouxe Então, aí, sobre personalidade, né? O Dr. Hammer, ele disse bem claramente que a nossa personalidade, ela é formada a partir dos traumas que a gente vive, né? é a Principalmente soma nessa fase, dos né? nossos conflitos. Então, não, a nossa personalidade não é genética, né? A nossa personalidade é formada a partir dos traumas que a gente vive, né? Então, São formados mecanismos de defesa, né, para sobreviver a sim, situações, né, ali ainda muito pequeno, a gente passa por alguma situação, como é que eu vou sobreviver a isso? Aí deu certo, a gente cria uma estratégia, deu certo, eu vou replicar isso a vida toda, né? é, E a gente passa a vida sem perceber isso, que a gente age de uma mesma maneira em determinadas situações, e tudo tem a ver ali com a primeira infância. E sim, situações que poderiam ser muito mais leves, que a gente poderia levar de uma outra forma mais racional,
A gente leva na sobrevivência, ainda naquele instinto, naquele primeiro instinto de nascer. Então, eu trago aqui hoje uma reflexão, né, para todos vocês, de como que foi essa gestação e esse nascimento, né? Como que foi, você foi esperado, né, pela mamãe, pelo papai, foi uma gestação desejada, aconteceu no susto, como é que foi isso? Qual foi o primeiro impacto da notícia da gravidez? Isso vai ter muito a ver com a sua vida atual, com tudo que você vive hoje. Se a criança se sente desejada, amada, ou se ela se sente um intruso, que ela chegou fora de hora, que ela chegou num momento inoportuno, que a família estava passando por dificuldades. Como que essa família sentiu essa chegada? Tudo isso, a criança dentro do útero, ela sente. E aí está a primeira impressão dela. A segunda grande impressão é se a mãe tinha muito medo desse parto, dessa gestação, como que foi levado, né? Se foi passado por muitos conflitos, porque pensem, 9 meses a mulher ela passa por muita coisa, né? É, é um período longo. Então, tudo que passou ali, às vezes uma preocupação se vai ser mantida no trabalho ou não, se vai ter dinheiro suficiente, se a reforma do quartinho. Porque também a gente vai colocando expectativas e idealizações de coisas que, para a gente ali naquele momento é importante, mas que para o bebê não é, né? Ele só precisa ali da mãe, né? Do aconchego, do colo, do peito. E às vezes nós colocamos uma expectativa de que tem que estar um quarto montado, eu quero um berço X, um carrinho Y, tudo de primeira, e às vezes não é aquilo. A criança ela só precisa do colo e do acolhimento da mãe. Uhum. Um terceiro ponto que tem sido hoje, está muito em moda, na verdade, é a questão do chá revelação. Será que eu era esperado um menino ou uma menina? Imaginem assim, uma mãe, ela criando toda essa expectativa desse evento, né? Hoje tem eventos gigantescos, né? Que parece um casamento aí para divulgar se será menino ou menina. A criança ela já sente ali que tem uma preferência, né? De qualquer jeito, ela vai decepcionar alguém, né? De qualquer jeito, ela vai decepcionar alguém, né? As pessoas vão para essas festas com uma roupa rosa, uma roupa azul, na expectativa, né? Tem bolão, tem um monte, é feito um circo em cima disso. É claro que as famílias ela têm as melhores das intenções, mas isso causa um mal muito grande para a criança, né? Causa uma expectativa. Hoje a gente vê vídeos na internet com a reação de decepção do pai ou da mãe, muitas vezes. Eu já vi vários vídeos. Isso a pessoa ali, ela, claro, ela faz na ignorância, ela não tem noção do que ela está fazendo, mas é muito egóico. A gente está esperando e optando por um sexo, esse ou outro, né? E isso causa já um primeiro impacto na vida daquela criança, né? Do ser esperado, tipo assim, eu sou errada, não sou o que esperavam de mim. E tudo isso vai gerando. E aí vem a questão do parto. Hoje a gente já tem uma crescente novamente para o parto humanizado. Os hospitais eles começam a se preparar e tem equipes, né? Hoje tem as doulas, né? Volta a ter, né? Porque antigamente, na época das nossas avós, tinha. Mas hoje está voltando isso, mas ainda a passos, né, pequenos. Não é no foco na criança. O foco é na mãe ainda, né? Eu atendo muitas mulheres com diabetes gestacional, né? E eu vejo isso daí, por exemplo, na parte da hipnose ali na sessão que a gente faz, que acessa o medo da criança, a criança não se sente vista de forma nenhuma, né? E a criança se sente uma intrusa, alguém atrapalhando, porque o jeito que é feito tudo, nossa, a minha mãe tá com tanta despesa, tem muitas coisas, né, que a criança sente, né? Você trouxe ali que a criança, só da decepção de ser menino ou menina já é muito grande, né? Mas a criança, ela acessa informações, por exemplo, aquela mãe tá fazendo enxoval, aí ela precisa reter os gastos com outras coisas, porque ela vai ter gastos novos, né? Então, essa escassez que a mãe vive já passa para o fígado da criança. Então, como o tema nosso hoje, a tua doença pode estar nessa fase, então é muito sutil e muito, assim, coisinhas que a gente nem imagina. A pele da criança, ela é afetada nessa fase, né? Então, na vida intrauterina,
A criança não se sentir amada, não se sentir em primeiro lugar, faz com que ela viva o resto da vida ficando doente, usando a doença como arma para ser vista, porque se a mãe, durante a gestação, está ocupada em preparar o enxoval, ocupada em preparar todo o ambiente, né, todo, e não está focada na criança que está ali gerando, o que a criança sente é mais importante externo. Então, se eu ficar doente, é um recurso que a criança aprende a usar. Se eu começar, eu paraliso aqui, eu paro de me mexer, né? Porque eu não tenho valor, né? Então, automaticamente, quem estuda os traços de caráter, né? Também estuda isso, né? Quando se forma, né? ah, o traço esquizoide, a criança paralisa dentro do ventre, porque ela se sente que ela não tem valor, que tudo lá fora é importante, menos ela, né? Então já nasce com o traço esquizoide, como eu nasci, né? Minha mãe descobriu que estava grávida de mim com 7 meses e foi um pânico, né? Porque assim como alguém comentou aqui agora há pouco, esqueci de ver quem que era, a Mariana, que a mãe dela levou um susto, porque a irmã tinha só 1 ano, na minha família também era, né? Então, querer que a mãe esperasse a gente é uma coisa fora da realidade, né? Então, a gente precisa sempre olhar para a humanidade da nossa mãe, né? Não querer culpar nossa mãe porque ela não esperou, porque ela não desejou. Eu fiquei muito tempo brigando com isso. Digo, é muito mais profundo. Quanta dor a mãe tá. Ela foi vitoriosa de me deixar nascer. Quantos abortos que as mães têm, que as mulheres têm, gestações gemelares, né, que não nasce, porque a mãe tem tanto medo que não permite que a criança nasça, né? Então, se você foi desejada, não desejada, tanto faz. Ela deixou você nascer. Ontem atendi uma senhorinha, com 73 anos, ela continua se contando a história. Eu nasci com 1,3 kg e eu era tão fraquinha, até hoje ela se comporta como fraquinha. Ela Olha, não saiu daquele lugar. E ela usa o recurso da fraqueza para manipular a dúzia de filhos marmanjos que ela tem, né? Então a vida gira em torno da fraqueza dela, né? E ela não melhora da depressão, da tristeza, das doenças dela, porque ela tá pegada naquela fraqueza. Então, nossa, é muito sutil essa parte intrauterina. E a gente pode fazer milagres quando a gente olha pra gente. A gente olhar pra gente, né? Não querer que a mãe faça pela gente, né? Mas a gente tratar essa fase nossa intrauterina. com certeza. Por isso que o autoconhecimento é alto, né? Eu comigo mesmo, né? Não tem como a mãe, porque assim, gente, a mãe, ela também tem os traumas dela, né? Ela também, ela passa para frente o que ela recebeu e muitas vezes ela não teve oportunidade. Hoje em dia a gente tem muitos recursos, tem muitos cursos, tem muitos mentores, muitos livros que na época não tinham, que Eu elas não acho que tiveram nossas mães acesso. nenhuma teve, né? Não tiveram acesso a esse conhecimento Uhum. que a gente está tendo hoje. Então, assim, é uma dádiva hoje a gente poder olhar para isso, né? Encontrar recursos, encontrar informações e decidir mudar, decidir transformar isso, decidir acolher o que passamos enquanto gestados, enquanto nascimento, para também não passar para frente isso para os nossos filhos, né? Para diminuir um pouquinho o trabalho deles nesse sentido. Mas aí vem essa questão do parto. Se o parto foi um parto natural, um parto de acolhimento, né? Essa criança ela chega para a vida de uma outra forma, né? Eu consegui nascer, eu dou conta de nascer. Ela tem uma outra postura na vida. Agora, se é feita uma cesárea, às vezes a cesárea é agendada, tipo, a criança está lá dormindo, ela está lá no quentinho, ela é arrancada daquela barriga. Muitas vezes a criança Cesárea, a nasce criança muito. não quer nascer, né? A criança não quer nascer, ela não está pronta, não é o momento dela. O que essa criança vai sentir ao longo da vida, né? Ela foi invalidada ali, ela foi invadida, aquele seu espaço. Ela tem a sensação, muitas vezes, que ela não dá conta das coisas da vida, ela precisa de uma ajuda, né? Se ela precisou de ajuda para nascer, se ela foi retirada dali, é porque não acreditaram que ela daria conta de nascer. Então, muitas vezes, ela passa a vida toda esperando essa ajuda, né? Que vem de fora. Todos os projetos que iniciam, ela sente que não dá conta sozinha, ela vai precisar, né, de um empurrãozinho, ela vai precisar da mão de alguém. Então, isso faz muita diferença. E tem a diferença, assim, se for usado um fórceps, por exemplo, muitas vezes, né?
a violência disso. O meu filho, o meu segundo filho, ele nasceu, foi uma cesárea agendada, né? Tive pressão alta na gestação e a médica, enfim, eu não estudava ainda que precisava, que tinha que ser, agendou e foi. E na hora não, eles não conseguiam tirar ele da barriga e foi usado um ferro, não sei se foi um tipo de um fórceps para ele nascer. E aí eu noto a diferença, né? Eu tenho três filhos e eu percebo a diferença de cada um deles. Ele é muito sensível a toque, né? Ele não gosta de. Às vezes eu vou pôr a mão nele, ele não gosta, ele tem uma sensibilidade a toque muito grande, é muito Ele foi reativo, machucado, né? foi machucado. Então, assim, eu percebo essa raiva contida nele, sabe? Porque foi uma violência muito grande, né? Além de ser invadido o seu espaço, não está na hora, faz uma cesárea agendada, ainda é retirado com uma violência, né? Meu primeiro filho, ele nasceu e foi levado para longe de mim, para a incubadora, ele ficou o dia todo. Eu fui encontrar com ele no final do dia, ele nasceu de manhã, então eu percebo assim, até os 9 anos ele dormiu no meio. Toda noite ele vinha, e até hoje ele tem 14 anos. Sempre que ele pode, se meu marido viaja, ele corre para minha cama. Sim. É essa O necessidade de conflito de prófugo se instalou total ali, né? Se ele não total. tinha antes, provável que ele já tinha traumas antes, mas ficar um dia inteiro afastado, sem o contato pele com a mãe, né? Então, tudo isso vai gerando, se a gente começa a observar, a gente já começa a perceber esses detalhes, né? A gente começa a ver esses detalhes. Uma criança que nasce com cordão enrolado no pescoço, por exemplo, ela tem essa sensação de se sentir preso. Então, muitas vezes ela tem uma necessidade de liberdade muito grande, ela tem um medo da morte muito grande, sensação de sufocamento. Isso é muito comum em pessoas que tiveram o cordão. Meu marido nasceu com cordão enrolado e direto ele acorda se sentindo Falta de asfixiado liberdade, né? no ar e ele tem essa questão de liberdade muito grande, é muito notório Porque isso, dentro do outro ele não podia se mexer, porque senão ele sufocava, né? com certeza. É assim, o nascer é perigoso também. O nascer é Uhum. perigoso e o ficar é perigoso. Então, você Sim. nota uma ansiedade, uma questão ali nessas crianças. Um parto impelicado, não sei se você já viu, aquela criança que ela nasce ainda envolta, né, num saquinho gestacional, pode ser muitas vezes uma criança com necessidade de segurança. O nascer ali, será que é viável nascer, né? Ela ainda está insegura em nascer, insegura com aquele ambiente, então às vezes Leva a vem de casa um. junto, né? Leva a casa junto. Talvez ali o casal estava em discussão durante a gestação, estava em dúvida, e ali leva um parto, muitas vezes impelicado ainda. Também é uma questão do parto prematuro, né? Por que que eu preciso escapar logo daqui para sobreviver, né? Deixa eu sair logo para ver se eu consigo sobreviver, né? Às vezes a criança se sente um intruso, que chegou antes da hora, então ela quer causar o menos problema possível, né? Deixa eu sair logo. É uma criança que às vezes tem muita codependência da mãe, de amigos, né? Normalmente uma criança mais emocional. Tem a questão da aspiração durante o parto. Muitas vezes vai ser uma criança que tem medo ali de água, uma criança que não consegue dizer não, uma criança que engole muitas coisas calado, né? Porque ali foi a primeira experiência de vida. Imagina, né? Já nasci aspirando, já nasci tendo que engolir coisas. A criança que vai para a incubadora, como foi o caso do meu filho, de passar um tempo longe da mãe, vai ter essa sensação de solidão, de ser abandonado. E tem a criança que nasce após uma perda de um irmão, após a perda de um aborto. Ela não se acha o lugar dela ali no mundo, né? Ela está sempre tentando agradar, ela às vezes vive uma vida dupla de não saber quem eu sou. Aqui em casa eu sou de um jeito, na escola eu sou de outro. É sempre uma sensação de vazio, de não pertencer, de não estar no lugar correto. Não ser permitido ter sucesso, não tem permissão de existir, né?
não tem permissão. Tem também os partos que foram induzidos, né? A questão da anestesia ali também, durante o parto. Isso tudo leva a uma desconexão, né? Diz que a criança, ela sente muita dor nessa hora da anestesia, né? Então, já é essa questão desse primeiro imprint. E na cesárea, né? A criança que nasce de cesárea, ela sempre tem ali a mãe salvadora, né? Também essa incapacidade, essa violação, essa necessidade desse empurrão. Isso tudo vai gerando várias situações. Eu estou vendo aqui deixa eu abrir aqui o chat, várias pessoas falando É, podemos responder os comentários, né? nos comentários. Ah, Então, cada situação, é claro que assim, sempre é a percepção da criança no útero, tem a percepção da mãe, que a mãe, claro, também ela tem os medos, ela traz do transgeracional, traz das histórias de família que ela ouve. Minha mãe, ela teve um parto muito traumático antes do meu, que foi do meu irmão. Ela quase morreu, meu irmão quase morreu. Então, eu também tinha muito medo de parto. Eu lembro que ela falava assim, não, tem que agendar, assim, né? Já vamos agendar, porque no parto dela sofreu uma violência obstétrica gigantesca. E imagina, na época eles faziam anestesia geral para um parto normal. Como é que vai nascer normal, né? Num parto natural, com anestesia? O médico se sentava em cima da barriga para empurrar o bebê. é, tudo à Ela teve uma força, né? hemorragia muito grande e quase faleceu. É. Então eu cresci com ouvindo isso. Não, tem que agendar cesárea, tem que agendar cesárea. Tô vendo, eu vou ver aqui os comentários. Posso responder da Vânia? Pode, claro. Que foi que eu estava contando daquela senhora que eu atendo, né? Você orienta em casos assim, que você percebe essa fraqueza da pessoa, como no caso dessa senhora. A fraqueza dela é física mesmo, né? Ela não, os ossos dela estão se decompondo, ela está toda se retraindo, se encolhendo, né? Então, já nos ossos, já dá para ver que é autodesvalorização, né? Eu não tenho valor, a concepção. Aí, durante as sessões, nesses casos, como é bastante crônico, ela já tem isso uns 30 anos, que começou, pelo menos, a entortar os pés e as mãos, né? Mas está com muita dor, o corpo todo está deformado, né? Então precisa muitas sessões, porque não a pessoa precisa tratar feridas profundas, né? E ela continua contando a história. Eu nasci com 1,3 kg e fui dada para minha avó. Minha mãe não me criou. Aí tratando ela, conversando, daí precisa bastante sessões, como eu falei, né, Vânia? E ela continua contando essa história. Minha mãe não me criou. Aí, conversando mesmo, de fato, comecei a pegar datas, tudo, né? A mãe dela criou ela até os 3 anos. Aos 3 anos, a mãe teve outro bebê e teve uma situação que precisou a avó cuidar dela, né? E ela continua se contando a história, que quem criou ela foi a avó. Então, precisa mudar as histórias que ela se conta. Ela não foi dada para a avó. Então, precisa ela afirmar. Claro, tem que fazer toda a meditação guiada ali, aquilo que a Marina ensina, né? A biodivina, né? E usa a hipnose também, né? Mas ela tem que contar outras histórias para ela, né? Porque ela se conta que ela foi dada, tipo assim, a minha mãe criou os irmãos e não me criou. Então eu não tenho valor. E a gente tem que fazer ela olhar para a realidade, né? Ela foi criada pela mãe, sim. A mãe ficou com ela até os 3 anos, né? Então a mãe deixou ela nascer. A mãe teve vários abortos antes dela, né? E teve muitos abortos depois também. Então, fazer ela mudar o olhar, fazer ela ver a parte positiva dela existir. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho, mas ela toma medicação para depressão já faz mais de 50 anos, ela toma medicação para tudo que é coisa, né? E nada resolve, né? Então, ela não tem outra opção assim, é, se não buscar uma solução biológica mesmo, uma solução para esse caminho, né? Então, é uma luz no fim do túnel para a família. Então, a gente tem que jogar claro também com eles, né? Falar claro, né? Não esperem milagre em poucas sessões, né? Porque é algo crônico, algo que. E ela continua se contando que ela foi dada, né?
Então precisa aos poucos fazer ela mudar essa história, ela mesma mudar essa história, né? Com a ajuda da família, né? Então é um trabalho de formiguinha, mas em algumas sessões ela já não sente mais tanta dor, porque ela mesmo com morfina nada tirava a dor dela, né? Então é, porque É um trabalho de autoconhecimento, né, Silvina? É a pessoa entender que a história dela foi uma percepção e a percepção pode ser mudada, né? pode, e por causa da idade, por causa de tantos anos repetindo o negativo, precisa muita paciência para ela conseguir aceitar e com a parceria da família, né? Porque se os filhos continuam se deixando manipular por ela, não vai mudar, né? Então é um trabalho. Ainda estou atendendo, né? Então, mas está tendo pequenos resultados, com menos dor, né? É, o primeiro passo, quando é adulto, né, o paciente é adulto e tem essa história, é olhar para a mãe, para o pai e entender que são seres humanos como a gente, né? Que também tem as Uhum. dores deles, as expectativas deles, os sonhos. Também tem essa história de vida, porque a gente coloca o pai e mãe como divino, né? Como super-heróis, como seres sagrados, que não podem errar, né? Que tem que nos dar tudo. E não são, né? São humanos como nós. Tem um É exercício que igual. eu faço, que eu gosto muito, que é escrever a biografia do pai e da mãe, em terceira pessoa, como se fosse um livro, né? Tipo, era uma vez, a Dona Maria nasceu numa família assim, assim, Sem assado, ela tinha um sonho. idealizar. Pra gente parar de idealizar. Porque, né, essa mulher tinha o sonho de se tornar enfermeira, enfim, contar essa história em terceira pessoa, porque, nossa, isso cai assim, cai muitas fichas quando a gente faz esse Sim. exercício. E a Tem gente que ser. olha para o pai e para a mãe com outros olhos. A gente, porque nós também temos esses traumas, né? Então a gente tem que olhar pra gente e se colocar no lugar dessa pessoa, que nem a Renata conta aqui, né? Que ela tem uma cliente que diz ter sido criada pela avó, que a mãe não quis cuidar dela, isso já é um julgamento, não é verdade, né? Mas ela não diz exatamente o porquê, dificuldades ou qualquer outro motivo. É, não supera milhões de doenças no corpo, né? Então, é porque a pessoa que julga que a mãe não quis cuidar, ela está apegada, para ela não assumir a responsabilidade para a vida dela, é mais confortável ela dar culpa para a mãe. Então, a mãe deixou ela nascer. Então, para todas, por exemplo, a quem fala que é da filha adotiva, a Mariana, né? É, A mãe deu a vida, né? Isso não tem preço. a mãe, ela foi rejeitada. Ela não foi rejeitada. Isso não é verdade. Que a criança rejeitada não nasce, ela não vive. Então, tem que sempre fazer a criança ter essa clareza. Tua mãe deixou você nascer, olha que lindo. Fazer ela ver, não é a síndrome da Poliana. Foi difícil, mas você nasceu, né? Não nesse sentido, né? Mas assim, dizer, olha que grandeza tua mãe. No meio de tanta dor, de tanta dificuldade, ela deixou você nascer. Ela poderia ter tomado um remedinho qualquer, ela podia ter buscado ajuda e abortado, mas ela deixou você nascer para te dar para mim, para eu poder cuidar de você, né? Então tem tanta coisa bonita que a criança deixa de ver quando a família que adota não tem consciência, né? Então esse teu papel de mãe adotiva, Mariana, ele tem muita. Você não vai conseguir fazer milagres, a criança vai ter sempre a escolha, né? De aceitar ou não, né? Mas você tem um papel assim fundamental. E você está estudando a medicina germânica, as outras ciências que você estuda, né? Quanto isso faz, te fortalece para você ser uma mãe no teu lugar, não uma mãe salvadora, né? Porque você não é mãe substituta, você não é salvadora. Quem deixou ela viver foi a mãe dela, né? Então ela não foi rejeitada, né? Ela nasceu antes porque ela, por algum motivo, ela precisou nascer, né? Mas a mãe deixou ela viver. Então esse que é o ponto alto da vida dela, né? Que ela precisa se apegar, né? Então o gêmeo sobrevivente é a mesma coisa. O gêmeo sobrevivente se apega a dor de ter perdido, porque o gêmeo, eu também nasci depois de, não, eu não fui gemelar, mas
Eu fiquei a vida toda achando que eu não podia ser feliz, eu não podia. É como se algo, se eu tivesse culpa de ter nascido, né? Eu tinha muita raiva de existir. Eu pensava muito em que eu não deveria estar existindo porque que eu só fazia minha mãe sofrer, né? Então, o gêmeo sobrevivente tem essa mesma ideia, né? Eu tenho culpa de ter nascido, né? Então, também precisa fazer ver o lado positivo. Você teve a permissão de viver e o outro não. Tem um propósito maior nisso, né? Pode ser que teu irmão que não viveu, tua irmã, só tinha essa parte para cumprir, para fazer você se fortalecer mais, para você achar o teu lugar no mundo, né? Então, porque a gente fica muito apegada, né? Como se nós fôssemos só seres humanos, só carne e osso, como a medicina convencional faz, né? E nós somos muito mais do que isso. Nós nascemos para fazer algo de bom da nossa vida, né? Então, alguém que nasceu com rejeição ou de sobrevivente, ali é só um detalhe. Foi o jeito que você achou para vir para o mundo, né? Mas porque isso está ligado à tua missão de vida, né? Ao teu propósito de existência, né? Então, é que nem a Mariana adotou. Isso faz parte da história dessa criança que foi adotada. Ela precisava disso porque algo na vida dela ela vai precisar. Assim como eu precisei passar muitas doenças, cada um de nós precisa passar por situações para a gente se tornar mais humana, porque senão a gente fica muito tirana, né? Então, a pessoa que consegue dar um novo olhar para a própria dor, ela consegue ajudar qualquer outra pessoa a dar esse novo olhar. Então, a gente sempre fala, né, que o maior terapeuta, o melhor terapeuta, ele é aquele que precisou superar muita coisa, né? Então, quando a gente olha o lado bom, o lado de aprendizado, que é de tudo que a gente viveu, da rejeição intrauterina, de tudo, porque, que nem eu falei antes, né? Todos nós fomos rejeitados no útero, né? Nos sentimos rejeitados. Mesmo aquela criança que faz, por exemplo, que é feito de inseminação artificial, ela se sente rejeitada porque é, o sentimento de rejeição é da criança, como você falou, Débora, né? Não é do adulto que está preparando. Então, uma criança muito protegida, ela tem muito mais sensação de rejeição do que aquela que nasce depois de um ano do irmão mais velho, né? Então, é tudo a Certeza. percepção nossa diante da realidade, não é o que aconteceu de fato. E a nossa maior dor, né, Silvina, como a gente sempre fala aqui, você sempre repete isso também, né? Ela vem para a gente curar e transformar isso na nossa missão de vida, né? Para se É, quando a tornar gente mais supera humana. isso, passa para frente, a gente ajuda outras pessoas a terem um novo olhar, né, para essa Sim. situação. Quem quiser abrir, não sei se Débora, vamos abrir o microfone, quem quiser partilhar, eu sei que as colegas que estão aqui, a gente pode? Pode, Débora? Pode, claro. Então, vou remover o destaque nosso E e Vânia, aí para a questão do gêmeo também, né? Você pode fazer rituais, né? Pode escrever carta, pode fazer uma constelação, pode. Tem inúmeras sim, tem técnicas, muitas né? técnicas, né, de ajudar, né? A gente vai trabalhando camadas, né? A Hum, microfisioterapia é excelente. sei. É, pelo amor e pela empatia, né? E a empatia também é uma coisa que a gente precisa aprender, porque são camadas e camadas de crescimento que a gente vive, né? Então, cada época da vida a gente tem um jeito de desenvolver empatia por outro, né? E a empatia também é respeitar o lugar do outro. Respeitar, por exemplo, aquele paciente que não quer sair daquele lugar de vítima, é ter empatia, respeitar que ele fique lá, né? É a história É, dele, né? dar os passos que consegue, né? E pra gente, pro nosso ego, pro nosso orgulho, isso às vezes dá uma frustração. Eu queria que ela melhorasse, eu queria, mas por isso que a gente precisa se curar das nossas expectativas também, né? Então, quem tem filho adotivo, né, com certeza tem também missão diferente, não é por acaso, né? Ô, Diga. Débora e Silvina, posso fazer uma pergunta? Claro. Em relação a essa minha filha adotiva, ela tem um quadro recorrente
é uma rinite e sinusite junto. Uhum. E é um quadro que vai e volta. Eu consigo hoje ter algumas ferramentas como o óleo essencial e eu trabalho com ela muito, tanto que faz muitos, assim, já faz 2 anos. Ela teve uma bronquiolite Que quando idade ela tem? ela tem 2 anos e meio. Ela veio para mim com 30 dias. E quando ela veio, ela já teve o quadro da bronquiolite. Ela tomou o antibiótico, saiu desse quadro e ela veio para minha casa. Desde então, eu consegui, com o uso de antialérgico só, a gente controlou. E hoje, ela, assim, desde que ela está comigo, que faz 2 anos e pouco, que ela já não toma mais antibiótico, porque eu tive o conhecimento da nova medicina germânica. Mas, como ele é recorrente, eu acho que eu não estou conseguindo enxergar um pouco além. A dermatite que ela veio também, eu já conseguia, hoje ela tem a pele ótima, porque era uma dermatite de contato. Então, assim, eu fui trabalhando com o sono, falando, né, muitas palavras de afirmação para ela durante o sono, mas a sinusite e a rinite está sendo um desafio. Sim. Porque fazia algum tempo já que ela não tinha, mas agora que esfriou, apareceu. Sim. Lógico que também a gente está vivendo uma situação bem delicada aqui em casa, pode ter relação, mas será que se a gente trocar alguma ideia, talvez eu me desperte para algum outro olhar, né? O que A você rinite tem muito acha? a ver, que nem a Eliana falou no começo, é farejar perigo, né? Então, o próprio parto, ela estava dentro da barriga da mãe quentinha, né? O próprio parto dela sair dali, foi cesárea? Foi normal? Foi normal, parto normal Mas e mesmo no normal, o calor de 37, 38 graus fora o ambiente nunca é esse, né? Então, automaticamente já gera farejar perigo, né? é E porque ela foi para incubadora. Ela é nasceu, ela isso. teve icterícia e ficou acho que 2 dias na incubadora. Então, Naquela é isso. Ela já teve. Não, colo da mãe, dali ela já foi pro abrigo. Sei. Então, olha quanto trauma ela teve de abandono, de rejeição, de separação. Então, é o caminho inverso que vai ser o caminho da cura, né? E eu, depois de tantos anos, a rinite ainda me ataca, né? Então, não espere que você consiga fazer o milagre de nunca aparecer, né? Então, porque é o recurso do corpo. Mas o quanto mais você conseguir fazer ela sentir segura, ela sabe que ela é adotiva? Sabe? Ela, Isso. assim, ela tem 2 anos e meio, Hum. mas É, mas ela consciência já. fala por quê? Porque tem a diferença da pele, né? Então, Ah, assim, as pessoas mesmo na rua, às vezes fala, e é isso. uma abordagem que eu tenho. Filha, Uhum. é isso mesmo, e a gente é uma família assim, Sim. né? Tá tudo certo. Isso. É importante ela se conectar com a mãe biológica e você abraçar ela. Vocês podem fazer um abraço triplo, né? E você dizer, você está sentindo o meu corpo aqui, mas vamos imaginar que a mamãe está aqui também. De repente, se ela é apegada com um cheirinho, com algo aqui. Cadê a Mariana? Ah, Eu tá. tô Mudou de tela. E é verdade, você sabe que agora você me falou do toque, do colo. Ela Uhum. tem mais necessidade do meu colinho quando ela tá assim com esse Sei. quadro. E Então, eu dou. Eu deixo ela ela, dormir no meu colo, eu deixo. A gente toma banho juntas para sentir pele a pele. sei. Ah, verdade. Olha como é natural, né? É Já. importante ela sentir que agora está tudo bem. Esse perigo foi lá atrás, né? Então, conversar abertamente com ela, claro, dentro da idade dela, né? Uhum. Mas fazer ela sentir amor por aquela mamãe, para ela Ah, se sentir segura. Porque o que muitas, eu não digo você, mas muitas mães adotivas, elas se veem no papel de salvadora e elas têm uma certa rivalidade com a outra mãe, né? E isso faz a não. criança desenvolver uma raiva. Às vezes até um julgamento, né, E Silvina? o julgamento, né? E ela demorou quase, foi agora, assim, depois de 2 anos e pouco que ela não falava. Ela respondia o meu eu te amo, mas espontaneamente foi há poucos meses que ela conseguiu falar e a gente estava jantando e conforme eu ia dando a janta, ela falou assim, mamãe, eu te amo. Foi tão espontâneo que né, quebrou, me repartiu, assim. Eu falei, gente, demorou todo esse tempo
para ela, assim, acho que espontaneamente ela sentiu Sim, amor por uma mãe mesmo. sim. E se ela conseguir sentir esse amor, de repente, se, como eu estava falando, se ela tiver algum objeto, alguma boneca, que seja da cor dela, né, que lembre a mãe, né? Tem, É isso, tem. para ela abraçar e conversar com a mamãe e poder brigar com a mamãe também, né? Porque se ela tem essa boneca que é parecida com ela tem raiva reprimida, né? É, E se ela tiver verdade. vontade de brigar com a mãe, deixa ela brigar com a mãe, né? Para ela devolver para a mãe aquilo que não é dela, né? Ela é muito brava. Ela é uma criança muito explosiva. E eu achava que, assim, lógico, tem todo o histórico, mas eu achava muito que era da personalidade, do signo dela, que ela é Sagitário, é Uhum. uma criança de fogo. Nada é Mas eu por acaso, né? Mas é, a gente usar, por exemplo, eu também sempre gostei de estudar essas coisas, só que dá um conformismo. é, É, então, né? então Tem tem que que pensar sempre um pouco fora da cuidar, caixa. porque a personalidade é formada pelos traumas, não pelos signos só, né? Claro É, que o signo interfere, né? Mas pelo menos o Dr. Hammer provou que é pelos traumas, né? Então sim. é sempre Ai, algo junto, né? Não, não levar nada a ferro e fogo, né? Mas não justificar algo, porque daí depois ela vai aprender a usar essas muletas para a vida, né? verdade. É, muito bom. Obrigada pela troca. Mariana, deixa eu só dar uma complementada. E lembrando assim, ela já tem essa questão da separação, né? Teve a separação com a mãe biológica e hoje você está vivendo esse conflito, né? E Sim. nada mais natural que a criança sinta, né? Então, trazer essa segurança também de que o papai continua o papai, né? De É, continuar conversando no sono REM e trazendo essa segurança, que é é verdade, porque ela realmente ela é muito ligada ao pai, né, o Rodrigo. E eu acho que ela sente, né, com mesmo que a gente certeza ela sente. A criança, até os 7 anos, ela está muito ligada ainda ao campo da mãe, né? Mesmo a tem. mãe adotiva. Então, assim, tudo que você está sentindo, ela está sentindo também, né? E vem Ah, essa. Na separação, a criança tem essa divisão, né? E agora, pai ou mãe? E achar que ela é, tem que tomar um partido, né? E a criança não tem que tomar um é, partido, né? Ela tem que É. continuar sendo a filha. Então, Só que trazer esse acolhimento. na prática ela tomou partido, ela trocou de mãe, né? é, Pode fazer um ritual com ela, né? Talvez entre as bonecas, até um teatrinho ali, de repente, pra ela entender que a família ela toma uma forma diferente, mas ela continua uma família e ela continua pertencendo, né? ah, Para ela não ter o gravamento desses quadros, né? De rinite, vou fazer isso, vou mesmo, vou usar as bonequinhas que ela tem aqui e aí vou pensar junto com ela, porque ela é muito inteligente, eu tenho certeza que ela vai conseguir captar. E a criança é, pequenininha, ela tem uma criatividade, ela sente, ela coloca a boneca no lugar e sente, né? Então não é É, difícil fazer isso com a criança, né? contos de fada com histórias parecidas, você pode trazer, que é elas pedem, as duas, né? Eu tenho uma mais velha de 7, elas viram e mexe, pede historinha. Mas a história é criada, né? A gente vai criando juntas. É bem mais E aí, bonita, porque os contos de fadas são é, alienantes, né? verdade. Obrigada, gente. Eliana, tá conseguindo abrir, Eliana? Opa. Agora sim, desculpa. Eu queria conversar com a nossa colega, a Mariana, perguntar para ela qual é a fruta preferida dessa menina, se ela sabe qual é a fruta preferida dela. A fruta, morango. Tá, Ela gosta de várias, mas o morango é especial. é especial, né? É. Ela, a sua filha está se tornando uma menina oral, então as emoções vão vir muito à flor da pele, e o oral tem muita essa questão da rinite alérgica. Então, tudo isso que as meninas falaram é verdade, né? Então, ela está se sentindo ameaçada no próprio território dela, da perda de novo, ela está se sentindo rejeitada, né? Ela não entende que a separação, motivo da separação. Já que você gosta de óleos essenciais,
Sim. Você costuma fazer um blend de óleos essenciais ou você só costuma aromatizar o ambiente com óleos essenciais? Não, eu faço o rolãozinho e aplico em nós, todas nós. Você então conhece o bergamota, Sim, sim, eu tenho. né? O que ela vai necessitar muito é o bergamota. Então, mas não passar na pele para não queimar. Tá. Eu indico o bergamota com ylang-ylang, se ela não gostar, Sushi. né? Não, eu posso Essa colocar mistura. bem, porque eu coloco todas as noites, é o ritual, né? É a luz, é assim, a hora que a gente começa e vai tomar banho, apaga a luz, liga o abajur e coloca o difusor. Posso tentar no difusor também. Porque é o que ela precisa é de segurança dela. Ela precisa ser segura. Se ela está com um náufrago, né? Um prófugo, conflito de prófugo muito ativo dentro dela. Por isso que a rinite não cura. Então, para curar isso, só bergamota. Mas Hum, o pessoal que está com um náufrago acionado, o bergamota é excelente. Se caso puderem, colocar o ylang-ylang junto, que vai ficar um aroma mais agradável e vai fortalecer a alma interior, ai, né? que legal. Nossa, É uma dica muito legal. O morango, ele é um legume, mas ele não é uma fruta. Fiquei sabendo outro dia através da minha nutricionista. Que interessante. é. E- Mas oferece a bergamota para ela ver o que ela sente com a bergamota. Gente, agora você me falando, ela tá tomando, ela tá, porque eu almoço na casa da minha mãe, né? Porque é mais fácil, é perto das escolas, das duas, e ela tem chupado a tangerina, pocã, mas enfim, é muito próximo. Todos os dias ela fala, vovó, vamos chupar a tangerina no sol? Elas põem o Você, pezinho no sol e vai descascando. você vê o que é o nosso eu interior, ela sabe o que ela precisa, ela só não sabe o significado da fruta, Exato. né? Como a gente não presta atenção. Esse conhecimento, eu fui adquirindo esse conhecimento ao longo da minha vida. Eu sempre fui muito da mexerica, da tangerina, da bergamota. É. Sempre fui muito. E do morango também. Isso me chamou a atenção quando você falou morango. Eu falei, é oral, né? Ah, Total. Então, a oralidade dela talvez esteja na falta e não no excesso. tá. Tem o oral da falta e o oral do excesso. Do excesso. Obrigada pela oportunidade de falar isso. Obrigada. Ai, obrigada eu, gente. Olha como uma coisa complementa a outra. Gratidão. Sou muito grata mesmo pela troca. Colegas, foi muito bom, né? Foi, já acabou nosso horário de novo. Débora, muito obrigada. Daqui uns dias ela está de volta para a gente continuar. Então, quem assistiu essa gravação no YouTube também agradecida. Agradeço em nome de todas as colegas dessa comunidade que a gente tem esse intuito, a gente partilhando aquilo que a gente já aprendeu e nos fortalecendo como pessoas, como terapeutas, como mães, como mulheres, né? Então, sempre é muito bom estar em grupo, né? E como finalizando ali, a Mariana já trouxe, né, o exemplo da filha dela, né? O nosso corpo, ele sempre sabe o que ele precisa, né? E a gente aprender a seguir mais a nossa intuição, ficar mais pé no chão, né? Então, quanto isso ajuda, né? E gratidão também para escrever nos comentários, né? A Glaucia também falou do parto forceps, né? Então, é tudo coisas que fazem parte do nosso passado, mas não precisam mais fazer parte do presente, né? Então, essa aqui é a diferença. Quer dar um tchauzinho, Débora? Quero sim. Obrigada pela participação de todas, tá? Pela troca, pelas conversas, pelas perguntas. Obrigada pela paciência, estar aqui de manhãzinha, nos acompanhando. Muito obrigada, Silvina. É sempre um prazer estar aqui na comunidade. Ótimo, então. Tchau, tchau. Vamos encerrar. Daqui a pouco eu posto o link no grupo.